Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa sexta atividade do terceiro trimestre. E essa atividade é bem importante, pois trata da revisão de conteúdos para a aplicação da nossa prova, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro. Então vamos prestar atenção para vocês se prepararem melhor, ok? Então vamos começar a nossa correção. O que nós tínhamos aí na atividade de número 1? Observe o segmento MN. Então, o segmento MN está aqui na nossa imagem. É traçado no plano cartesiano abaixo. Os eixos desse plano estão graduados em centímetros. O comprimento desse segmento em centímetros é... Então, nós temos que descobrir qual é o comprimento desse segmento. E isso é muito simples, porque nós já vimos isso lá nas nossas aulas e em várias atividades. Para calcularmos a distância entre dois pontos, que no caso aqui é o segmento que liga esses dois pontos, eu vou ter que fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Então nós teremos quem? x2 menos x1 ao quadrado mais quem? y2 menos y1. E isso também ao quadrado, porque é a soma dos catetos ao quadrado. E aí nós vamos descobrir essa distância. Então é só substituir valores. E aí nós vamos ver aqui as coordenadas. Desse ponto N, quais são as coordenadas? Para x eu tenho 4 e para y nós temos 1. E aí eu vejo as coordenadas do ponto M. Para x nós temos 2 e para y nós temos 5. Então essas são as coordenadas do nosso ponto M. E aí agora é só ver quem é quem aqui. Para x, 4 é maior que 2. Então eu vou colocar esse daqui como x2 e esse daqui como x1, que é o menor. Esse é maior do que este. Então eu vou colocar esse aqui como y2 e esse aqui como y1. No meu caso aqui da distância não ia alterar nada, né? Só mais à frente, que a gente trabalha com a tangente, que alteraria. Neste caso não altera porque é elevado a 2. Qualquer número elevado a 2 vai ser sempre positivo. Mas eu vou fazer o maior menos o menor só para ficar bem assim elegante a resolução do nosso problema. Então vamos colocar aqui. x2, 4. Aí menos 2, que é o x1. Elevado ao quadrado. Mais quem? y2, 5. E aí menos 1. E aí elevado ao quadrado. Então nós temos que essa distância é a raiz quadrada de 4 menos 2. Nós temos 2 ao quadrado. Mais quem? 5 menos 1. 4 ao quadrado. Então nós teremos que essa distância é a raiz quadrada de 2 ao quadrado. 4. Mais quem? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E a distância vai ser quem? A raiz quadrada de 20. Porém, olhando aqui, não tem raiz quadrada de 20. Então, eu vou precisar fatorar esse radical aqui. Então, como que eu faço a fatoração de um número? Ou reduzir, como dizem os matemáticos. Então, a gente vai simplificar, melhor dizendo. Essa palavra é a melhor para estar sendo usado. Então a gente vai simplificar esse radical. Então nós vamos dividir aqui pelo menor número primo, que é 2. E aí nós teremos aqui 10 ao fazer a divisão. Por 2, aí eu tenho 5, né? E aí o próximo número primo que dá por 5 é 5. E isso vai dar 1. Isso aqui é a mesma coisa que quem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 é a mesma coisa que 20. Então, a nossa distância é a raiz quadrada de 4 vezes 5. Bom, como 4 tem raiz quadrada, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então a distância é 2 raiz quadrada de 5, porque 5 não tem raiz exata. Mas a gente está buscando um valor exato. Então a alternativa correta é quem? A letra D. Porque 2 raiz de 5 é exatamente raiz quadrada de 20. Então essa é a nossa distância. Lembrando que esse 2 raiz de 5 pode estar em qualquer posição ou em qualquer alternativa lá
no formulário de vocês. Muita atenção, olhem ao valor e ao enunciado da questão para vocês não se perderem na correção. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos à correção do nosso número 2. O que nós temos aqui no nosso número 2? Uma reta S passa pelos pontos menos 4, menos 2, 5 e 7. A equação reduzida dessa reta S é... Então tem que descobrir qual é a equação reduzida. Eu posso, calcular a tangente, aí depois ver a equação reduzida. Mas vamos fazer uma outra abordagem aqui, porque a gente não esquece do que aprendeu. Eu vou calcular isso com o determinante. Porque o determinante, ele me dá aí o alinhamento entre 3 pontos, no meu caso, ou todos os pontos da reta na realidade, porque um dos pontos eu vou colocar x e y. Então nós temos x e y, que pode ser qualquer ponto da nossa circunferência. Aí eu vou acrescentar os outros dois que nós temos lá em cima, as coordenadas desses pontos. Então, eu tenho menos 4 e menos 2, aí eu tenho 5 e 7. E essa terceira coluna a gente preenche com 1, porque 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então não vai alterar em nada. Aqui, pela regra de Sarrus, nós vamos repetir as duas primeiras colunas, Então, x e y, menos 4 e menos 2, e aqui eu tenho 5 e 7. E aí nós vamos multiplicar as diagonais principais e fazer a soma desses valores, e aí menos a soma dos produtos das diagonais secundárias. Então nós temos aqui x vezes menos 2 vezes 1, e aí nós teremos menos 2x. E aí eu terei y vezes 1 vezes 5, aí eu terei mais aí 5y. Só fazer a multiplicação. E aí nós temos 1 vezes menos 4 vezes 7, eu tenho menos 28. É só o produto. E aí, menos quem? Nós vamos fazer a próxima parte. Agora as diagonais secundárias. 5 vezes menos 2 vezes 1, meio tortinho, Deixa eu colocar aqui. 5 vezes menos 2 vezes 1, nós temos menos 10. E aí você tem 7 vezes 1 vezes x, como é tudo positivo, mais 7x. 1 vezes menos 4 vezes y, menos 4y. E tudo isso tem que ser igual a zero para esses pontos estarem alinhados. Como aqui não tem nada aqui antes do parênteses, então pode ser um mais. E mais vezes qualquer sinal é ele mesmo. Então nós teremos que repetir todos esses valores. Menos 2x mais 5y menos 28. E aí agora aqui já muda, porque menos vezes um outro sinal vai modificar. Menos vezes menos, por exemplo, dá positivo. Então mais, deixa eu consertar aqui, ficou muito em cima. Você tem mais 10, E aí menos vezes mais, menos 7x. E aí menos vezes menos eu tenho mais 4y. E isso é igual a zero. E agora nós vamos somar ou diminuir os termos semelhantes. Aí menos 2x menos 7x, eu tenho menos 9x. Aí nós teremos aqui 5y positivo mais 4y, aí eu vou ter mais 9y. E aí menos 28 mais 10, eu tenho menos 18. E isso é igual a zero. Posso dividir aqui todo mundo por 9. Porque se eu fazer as mesmas operações nos dois lados da igualdade, eu não altero a igualdade. Então posso dividir todos por 9. Não vai alterar em nada. E aí 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes x, x, então menos x. 9 dividido por 9, 1. Aqui é positivo, então mais y. E aí nós teremos menos 18 dividido por 9 dá 2. E 0 dividido por 9 é 0. Essa é a nossa equação geral, mas ele quer reduzida. Então basta isolar o y e passar todos os demais para o outro lado da igualdade. Então y vai ser igual a quem? Menos x passa para o outro lado, mais x, menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Então a equação reduzida dessa reta vai ser quem? Y é igual a x mais 2. E aí olhando as alternativas,
a única, né, que se encaixa a nossa resposta é a alternativa D, que pode estar aí no formulário de vocês em qualquer uma das posições. Aí muita atenção na hora da correção. Tranquilo, né? Usando o determinante fica bem fácil. Vamos agora à questão de número 3. O que nós temos aqui na questão de número 3? Qual alternativa abaixo tem as coordenadas de um ponto que pertence à reta y igual a 2x menos 7? Então tem que descobrir qual dessas aqui, qual desses pontos pertence a essa reta. Então, para pertencer a essa reta, se eu assumo aqui um valor para x, eu tenho que achar o outro valor de y. Por exemplo, se x for menos 3, y tem que ser 7. Então, tem que haver essa correspondência para pertencer a essa reta. Senão, não tem como. Então, a gente vai aqui usar um método em matemática chamado de contra-exemplo. Então, aquele que der errado na nossa igualdade aqui, então ele não pertence, porque ele não tem essa correspondência gerada por essa equação. Então, só tem uma alternativa correta. Então, supõe-se que só uma dê certo. Então, a gente vai testar na realidade. Aquela que der errado não tem jeito, né? Mas se der certo, é a alternativa correta. Então, eu vou começar pela letra A. Então, eu vou seguir a sequência até achar o que eu preciso. Depois que eu achar, não preciso fazer mais o restante. Então, fazendo aqui a nossa letra A, nós já vamos fazendo a substituição. Quem é y? 7. Então, eu vou repetir o 7 no lugar de y. E aí eu tenho 2 vezes x. Quem é x? Menos 3. E aí nós temos aqui menos 7. E aí 7 é igual a quem? 2 vezes menos 3, aí eu tenho menos 6, e aí menos 7. 7 é igual a quem? Menos 6 menos 7, eu tenho menos 13. 7 é igual a menos 13? É óbvio que não. Então isso daqui, ó, isso é falso. Então essas coordenadas não pertencem a essa reta. E aí eu faço a mesma coisa com as demais. Vamos para a letra B. Então, no lugar de y agora eu coloco menos 11. Então, menos 11. Isso é igual a quem? 2 vezes o x, que é menos 2. E aí isso daqui, menos 7. E aí nós teremos que menos 11 é igual a quem? 2 vezes menos 2? Menos 4, menos 7. E aí eu terei que menos 11 é igual a quem? Menos 4 menos 7, eu terei menos 11. E aí, olhando isso daqui, menos 11 é igual a menos 11? É óbvio, né? Então, eu digo que isso aqui é verdadeiro. Ou seja, se é verdadeiro, né? Então, a gente já achou a alternativa correta. Então, a alternativa correta é quem? É a alternativa B. Não preciso nem testar as outras. Se eu testar, para confirmar aí uma prova real, só testar, vocês vão ver que as outras são todas falsas. E a gente consegue resolver o nosso problema. Ok? Muito simples, né? Vamos agora à nossa quarta questão e última, né? O que nós temos aqui na última questão? A circunferência que tem seu centro C e cuja equação é x² mais y² igual a 4 está representada em... Então, nós temos que descobrir qual dessas circunferências representa essa equação que foi colocada aí no problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, como aqui está na geral, eu vou pegar essa equação geral e transformar ela na equação reduzida. Claro que não é a única solução, tá, gente? Vocês podem estar tendo outros pensamentos. Mas eu pensei em fazer a equação reduzida porque é mais didático. Então, nós temos x². Para que dê x², eu tenho x menos 0. Por quê? X menos 0 dá x. E x², x². E aí, mais quem? Para que dê y², eu tenho que ter y menos 0. Por quê? Y menos 0 dá y. y², y². E isso é igual a 4. Mas 4 é igual a quem? É igual a 2². E aí, só lembrando aqui que a nossa equação reduzida é x menos a ao quadrado mais
y menos b ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado, basta fazer uma comparação. As coordenadas do centro é quem? É A e B, como a gente já viu. E isso implica em quê? Que as coordenadas do centro, nesse meu caso aqui, é 0 e 0. Como 0 não tem sinal, ele não é nem positivo e nem negativo, o nosso centro está na origem. E qual é a medida do raio? R ao quadrado, então o valor do raio é R. 2 ao quadrado, aqui tem um 2, aqui tem um 2. Então o raio é igual a 2, visualmente vendo ali. Então a nossa circunferência tem que ter o raio 2 e o centro tem que estar na nossa origem do plano cartesiano. Olhando a B, o centro está aqui, então é óbvio que não pode ser a letra B, porque o centro deveria estar na origem, e esse não está na origem, então esse aqui já está descartado. Olhando, vamos ver essa daqui também, onde o centro está? Está exatamente em cima do 2, mas 2 não é a origem, né? A origem é 0, então esse aqui também já não pode ser. Olhando este, onde o centro está aqui? Está bem afastado, né, da origem, a origem está aqui, ó. Então esse daqui também não pode ser. Sobrou a alternativa A e a alternativa E. Então a gente vai partir agora para o raio. Então medindo o raio dessa circunferência aqui, ó. Partindo aqui do centro, que está na origem, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Então o raio dessa circunferência é 4. Então já é contraditório, porque o raio aqui é 2. Então só sobrou quem? Essa não pode ser, né? Só sobrou a E. Vamos ver se é verdadeiro. A origem está aqui. Contando aqui 1, 2, né? 1, 2, 1, 2 unidades, 1, 2 unidades. Ou seja, né, o raio dessa circunferência é igual a quem? É igual a 2. Então, se o raio é 2, então a gente já vê que isso daqui é verdadeiro, né? Então, essa alternativa aqui, E, é a alternativa que eu tenho que marcar lá no formulário, ou talvez vocês até marcaram errado, basta fazer os acertos necessários. Então, essa equação vai gerar essa circunferência aqui, que eu estou mostrando aqui no meio do nosso plano cartesiano. Muito simples, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espero que com esse detalhamento vocês tenham aí lembrado os conceitos que foram trabalhados durante o trimestre. Se caso tiverem dúvidas, vocês podem estar revendo todas as aulas, todas as correções, ou ainda fazendo algum questionamento nos comentários particulares do Google Sala de Aula, que eu vou respondendo na medida do possível. Tranquilo? Então, para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos nessa nossa correção gravada, e eu espero, né, que vocês tenham entusiasmo e determinação para poder estudar esse pouco tempo que agora restam para vocês, porque a nossa prova vai ser na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, ok? Então espero que vocês estudem e aproveitem todo esse material que eu estou disponibilizando. Então, novamente, muito obrigado, tchau, tchau, e até a nossa próxima correção ou aula gravada, ok? Tchau, tchau.